O antigo oleoduto de combustível entre o Canadá e os Estados Unidos encontrou um obstáculo, e agora um novo comprador poderoso entrou em cena. A China, com novas tarifas, está jogando uma chave nas relações Canadá-Estados Unidos. O Grande Norte Branco está recalibrando seu motor e olhando para o leste. Estão aqui os 7 principais desenvolvimentos que impulsionam essa grande mudança no comércio de petróleo do Canadá. Número 7. O início da guerra comercial. Como as tarifas dos Estados Unidos colocaram as rodas em movimento. No início de 2025, Washington impôs uma tarifa de 25% sobre as importações canadenses, citando preocupações com a segurança da fronteira e o tráfico de fentanil. Para o Canadá, isso foi mais do que um obstáculo, foi um desvio completo. Para piorar, uma sobretaxa de 10% sobre as exportações de energia canadenses interrompeu uma parceria bem lubrificada que há muito tempo impulsionava ambas as economias. Enquanto os formuladores de políticas americanos justificavam a mudança como uma medida de segurança nacional, críticos a chamavam de armamento econômico. A implementação abrupta das tarifas não deixou espaço para negociação, forçando o setor de energia do Canadá a encontrar um novo comprador rapidamente. Mesmo com as idas e vindas diplomáticas, uma coisa é clara: os Estados Unidos e o Canadá não estão mais em uma posição neutra. As engrenagens do comércio global estão mudando, e um novo destino está no horizonte. Número 6. Aceleração total em direção à Ásia, o novo parceiro de combustível do Canadá. Com as restrições do comércio norte-americano, o Canadá está acelerando em direção aos mercados asiáticos. A expansão do oleoduto Trans Mountain, concluída em 2024, aumentou significativamente o potencial de exportação do país, elevando sua capacidade para 890 mil barris por dia. Isso significa que mais petróleo bruto canadense está fluindo para a China, Japão e Coreia do Sul, em vez das refinarias americanas. A China, sempre ansiosa para diversificar seu suprimento de petróleo, não perdeu tempo em garantir remessas do Canadá. Até o final de 2024, a petroquímica Hong Seng assinou vários acordos de compra de petróleo bruto, sinalizando a crescente dependência de Pequim da energia canadense. Embora essa mudança ofereça benefícios imediatos, também apresenta novos riscos, incluindo a dependência econômica de uma nação conhecida por usar o comércio como ferramenta geopolítica. Além do tabuleiro de xadrez internacional, a economia interna do Canadá também está sentindo os impactos. A estratégia comercial do Canadá está evoluindo rapidamente, mas o caminho à frente continua incerto. Número 5. Chicote econômico. O efeito cascata nas indústrias canadenses. A guerra comercial Estados Unidos-Canadá não abalou apenas as exportações de petróleo, ela enviou ondas de choque por diversas indústrias. Para setores dependentes do comércio cruzado contínuo, as tarifas foram uma bola de demolição financeira. A indústria automobilística sofreu um golpe direto, o aumento dos custos dos materiais e as interrupções na cadeia de suprimentos causaram desacelerações na produção e preços mais altos para os consumidores. De repente, componentes fabricados nos Estados Unidos ficaram mais caros, forçando fábricas canadenses a buscar novos fornecedores. O setor de petróleo, um pilar da economia canadense, também enfrenta incertezas. A mudança para a Ásia gerou receios entre investidores institucionais preocupados com os riscos de fazer negócios com a China. Diferentemente de crises anteriores no setor de petróleo, causadas por quedas de preços ou regulamentações ambientais, essa guerra comercial criou uma mudança estrutural de longo prazo, tornando mais difícil prever a estabilidade. As ações do setor de energia canadense oscilaram bastante, refletindo essa incerteza. Enquanto alguns enxergam oportunidades na diversificação, outros alertam para desafios à frente. Número 4. A pressão política aumenta. Trudeau consegue lidar com o calor? A guerra tarifária não abalou apenas o comércio, ela colocou a liderança de Justin Trudeau à prova. Inicialmente aclamado como um defensor da soberania canadense, suas tarifas retaliatórias ganharam apoio popular. No entanto, à medida que os impactos econômicos se intensificam, as críticas crescem. Críticos argumentam que Trudeau deveria ter adotado uma abordagem mais branda para manter a estabilidade econômica, enquanto outros acreditam que o Canadá deveria se lançar de vez na diversificação comercial. A ideia de fortalecer laços com a China gera tanto interesse quanto ceticismo. Alguns formuladores de políticas veem Pequim como um contrapeso essencial ao domínio dos Estados Unidos, enquanto outros alertam sobre os riscos desse envolvimento econômico. Afinal, a China tem um longo histórico de usar relações comerciais como moeda de troca política. Para o Canadá, o futuro está repleto de desafios e decisões estratégicas. Deveria abraçar a carteira aberta da China ou continuar navegando na difícil jornada com os Estados Unidos? A resposta pode definir o futuro econômico do país pelas próximas décadas. Número 3. O dilema verde.
Energia do Canadá versus metas climáticas. O Canadá muito se promove como uma nação consciente do clima, mas sua expansão da infraestrutura de combustíveis fósseis conta uma história diferente. A ampliação do oleoduto Trans Mountain aumentou significativamente a capacidade do país de exportar petróleo. Mas a que custo? Embora os benefícios econômicos sejam inegáveis, ambientalistas argumentam que o aumento das emissões de carbono decorrente da extração e exportação de petróleo contradiz os compromissos climáticos do Canadá. O governo Trudeau introduziu um imposto nacional sobre carbono e lançou iniciativas para reduzir as emissões, tentando compensar o impacto ambiental. Enquanto isso, a China, o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, está impulsionando a demanda por petróleo bruto canadense, tornando ainda mais questionável a imagem de sustentabilidade do país. Equilibrar os lucros do setor energético com políticas ambientais tornou-se um verdadeiro ato de equilíbrio. O Canadá conseguirá manter sua credibilidade ambiental enquanto expande as exportações de combustíveis fósseis, ou isso é o exemplo definitivo de dizer uma coisa e fazer outra? Número 2. Retaliação dos Estados Unidos. Como Washington está revidando. Os Estados Unidos não estão simplesmente assistindo enquanto o Canadá muda de marcha em direção à Ásia. O governo Trump intensificou contramedidas estratégicas para conter a crescente independência energética do Canadá, incluindo planos para restringir o acesso do petróleo bruto canadense às refinarias americanas. Além das ações comerciais diretas, Washington está exercendo influência sobre organizações reguladoras internacionais. O argumento central dos Estados Unidos é que a crescente dependência canadense do mercado chinês pode criar vulnerabilidades econômicas no comércio norte-americano. Legisladores americanos estão pressionando por novas regulamentações ambientais e tributárias que tornariam o petróleo bruto canadense menos atraente para as refinarias dos Estados Unidos. Diante desse cenário, o Canadá enfrenta um desafio complexo. Como expandir sua autonomia comercial sem desencadear um impasse econômico de larga escala com seu maior parceiro histórico? O país manterá sua posição ou cederá à pressão dos Estados Unidos, ajustando sua estratégia comercial? Número 1. Mudando de marcha. A próxima jogada econômica do Canadá. O Canadá não está mais apenas reagindo às tarifas dos Estados Unidos, está ativamente redesenhando seu futuro comercial global. A mudança em direção aos mercados asiáticos não se trata apenas de vender petróleo, mas de remodelar a autonomia econômica do país. A próxima fase dessa transformação exige a construção de estabilidade econômica a longo prazo por meio da expansão da infraestrutura energética, do fortalecimento de acordos multilaterais e da diversificação da economia. Embora a ampliação dos laços com China, Japão e Coreia do Sul represente uma grande oportunidade econômica, ela também traz riscos políticos significativos. Os aliados ocidentais observam atentamente essa mudança, e qualquer passo em falso pode comprometer parcerias comerciais existentes. Este é um momento decisivo para o Canadá. O país conseguirá se consolidar como um ator global resiliente ou as pressões dos Estados Unidos e da China o forçarão a recuar para um estado de dependência econômica? Conclusão. O próximo capítulo da corrida comercial global do Canadá. A mudança comercial do Canadá é uma aposta arriscada. Expandir as exportações de energia para a Ásia diversifica sua economia, mas novas pressões geopolíticas impõem escolhas difíceis. Para ter sucesso, o Canadá precisa administrar estrategicamente suas relações comerciais, garantindo estabilidade econômica sem alienar aliados importantes. O desafio não é apenas escolher entre Estados Unidos e China, mas construir um futuro comercial independente e sustentável. O que você acha? A mudança do Canadá para a Ásia é uma jogada inteligente de longo prazo ou cria novas vulnerabilidades? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.